Vamos entrar no tema de hoje. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, graças, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes. E agradeço por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequeninos. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 25. Quem não entende, à primeira vista, acha estranho que Jesus agradeça a Deus por Deus ter ocultado essas coisas para os sábios e os prudentes. E agradecer a Deus por Ele ter revelado essas coisas para os simples, para os humildes e para os pequeninos. Olha que interessante. Sábios e prudentes. Prudentes era sinônimo de empáfia, sabichão, dono da verdade, aquele que sabe tudo. Então, Jesus agradece que essas coisas profundas que nos trazem a felicidade foram ocultadas dos sábios e dos sabe-tudo, dos prudentes. É que Jesus simplifica na maneira de falar, mas isso é uma consequência do orgulho. Toda vez que a criatura tem orgulho, ela se fecha. Ela se fecha e não aprende mais. Ela se fecha e não vai observar o que poderia lhe trazer felicidade. Ela se fecha. Ela já está cheia de si. Ela já está cheia de si. Ela se considera conhecedora de tudo, menospreza as informações espirituais, se julga semelhante a Deus, quando não, elas recusam a Deus. Então são pessoas orgulhosas. Então veja, vamos agora explicar melhor. Deus deixa à procura dos segredos da terra para aqueles que estão preocupados com o materialismo. Quer estudar a terra, a geologia, quer estudar a química, quer estudar a física, quer estudar a biologia, quer estudar, vai estudar. E revela os segredos do céu aos simples e humildes, que se inclinam diante da glória de Deus. Então, olha que interessante. Não é que Deus ocultou. Jesus simplificou isso. É que os orgulhosos não querem procurar revelações. Nós tivemos revelações, a de Moisés, há 3.500 anos, a de Jesus, há 2.000 anos, o Espiritismo, há mais de 150 anos, o Espiritismo consolando, explicando todas as dúvidas que nós tenhamos, o Espiritismo esclarecendo a nível de ciência também. Mas quantos desses sábios e prudentes se encontram e se beneficiam do Espiritismo? Pouquíssimos, porque eles não enxergam que poderiam aprender alguma coisa no Espiritismo, porque eles já acham que estão sabendo de tudo. Eles não veem, não observam, não enxergam que tem muita coisa para se aprender no cristianismo. Eles já acham que sabem tudo. Tudo. Dessa forma, as pessoas deixaram de se beneficiar, porque o Cristo é consolador, consolando desde Moisés. Moisés veio a mando, e a pedido, e a programação, e a planejamento do Cristo, Jesus de Nazaré. Então, Jesus consolando, oferecendo os frutos do consolo, da paz, da harmonia, mas as pessoas rejeitando. Rejeitaram o próprio Cristo, colocaram-no na cruz. Rejeitaram o Espiritismo e rejeitaram tantas coisas que vêm para a felicidade. Isso tudo é Deus buscando
o homem, Deus buscando a cada um de nós. Essa é a grande verdade. Mas nós não temos tempo para o céu. O céu pode esperar e a gente fica infeliz, dolorido, sofrido, angustiado. O céu pode esperar e a gente continua infeliz. Da mesma forma, acontece agora com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Os incrédulos admiram-se que os espíritos façam tão pouco esforço para os convencer. Tem gente incrédulo que ele se julga tão importante que ele quer que as religiões procuram ele para provar que Deus existe para ele. Como se ele é uma peça muito importante para aquela religião. E quanto mais se procura ele para convencê-lo de que a doutrina, o cristianismo lhe traz felicidade, mais ele se sente importante e rejeita as informações. Percebe? Então, eles se comportam assim, incrédulos. E os espíritos não vão se esforçar em convencer os incrédulos. Primeiro porque a gente não deve incomodar os outros. Quem quer continuar sofrendo, infeliz, tem a liberdade, tem o livre arbítrio, continue feliz. Quando as pessoas nos pedem informações, a gente passa. A gente não pode esconder a luz do conhecimento. Não pode esconder o conhecimento, das pessoas. Então os espíritos se ocupam dos que buscam a luz com humildade e boa fé. Tanto é que vem Emmanuel assistir a Chico Xavier. Então os espíritos se preocupam com pessoas assim, de boa vontade, de humildade. Agora aqueles que falam, eu sou sabe tudo, eu sou sabichão, eu sou sábio, eu sou prudente, os espíritos não têm nada para fazer por enquanto. É necessário que esses incrédulos amadureçam. Então, eles não vão se preocupar com esses que já acham que têm a verdade toda. Deus não quer abrir os olhos à força, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha. Deus não vai abrir os olhos das pessoas à força, uma vez que lhes convém manter os olhos fechados. É mais ou menos assim, gente. Tem pessoas que se satisfazem em certos prazeres e em certas coisas na terra que eles têm vergonha de falar que fazem. Tem pessoas que fazem certas atitudes, certas ações e falam certas palavras que eles não querem parar de fazer, de falar. E eles sabem que se eles se tornarem religiosos, eles vão ter a consciência desperta, o despertar da consciência, a evolução moral, a reforma interior, e eles vão deixar de fazer aquelas coisas. Eles acham que vão adiar, mas cedo ou mais tarde eles vão entrar no mesmo caminho. Só existe um caminho, o caminho que leva a Deus. Fora de Deus, longe de Deus, é dor, sofrimento, infelicidade, angústia. Nós fomos emanados de Deus, fomos criados por Deus para vivermos felizes com Deus. É preciso que essas pessoas sintam as angústias das trevas, deixem seu orgulho e aceitem a Deus. Aqui tem um desenho que não apareceu ainda, apareceu agora. Olha aqui uma mão estendida para pegá-lo. Isso simboliza Deus buscando a cada um de nós o tempo todo para sermos felizes. Para que ele pegue nessa mão e se salve e seja feliz,
ele tem que abrir essa outra mão aqui, não tem? Mas ele está carregando algo aqui que ele não quer largar. Por isso ele corre o risco de não ser salvo nesta encarnação, nesta oportunidade. O que será que é tão importante que ele carrega aqui, que ele não está aceitando a Deus e a salvação, a felicidade? Orgulho. Quantos, por orgulho, não vêm nas casas de orações e continuam infelizes, muitas vezes depressivos? Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim se eu for na casa de oração? Seja feliz, vá na casa de oração. Ah, o que as pessoas vão pensar de mim se eu começar a ser bondoso? Seja bondoso, seja feliz. Ah, mas se eu for muito bonzinho, vão me judiar. Não vão, não. A lei de Deus, ela protege aqueles que se alinham a ela. A criatura que se alinha à lei de Deus, automaticamente a lei de Deus o protege. A começar que ele tem saúde. Por quê? A maneira de pensar, a maneira de raciocinar, as vibrações que ele tem já são vibrações que proporcionam saúde no corpo físico. Muitas vezes o incrédulo diz assim: se quiserdes me convencer, é preciso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes daquele outro, porque isso é o que me convém. Já observaram? Os incrédulos se julgam muito importantes. Quando a gente vai buscá-los para ser feliz, eles se julgam mais importantes e dizem: é necessário que você me convença com isso ou com aquilo no dia que eu vou determinar, na hora que eu escolher. Não é assim? Nós conhecemos pessoas que têm fortunas de coisas materiais, muito gado, muito bovino, muitas fazendas, mas é incrédulo e sofre com isso, é infeliz. Conhecemos professores que são ateus, sofrem e sofrem até depressões. Mas Deus dá liberdade da gente escolher que caminho queremos trilhar, aonde queremos ir. Deus não aceita essas escolhas, porque um pai sábio, mesmo na terra, não deixa os seus filhos brincar com faca, com arma de fogo, com revólver, com metralhadora, com espingarda. Ou tem algum pai aqui que faz isso com as crianças? Não. Deus sempre nos dá aquilo que nós pedimos, desde que aquilo venha a trazer a felicidade para nós. Todo pedido que a gente faz a Deus, Ele atende, visando a nossa felicidade. Se a gente pede para brincar com armas, com facas, com revólveres, Ele não atende, mas Ele atende de outra forma, para que a gente seja feliz. Ele sabe que nós não podemos ter essas coisas. Então Deus é mais do que um pai e uma mãe bondoso, terreno, atende os nossos pedidos, mas visando a nossa felicidade. De médio, longo e longuíssimo prazo. Deus sempre atende às nossas necessidades. Sim. Então Deus e os espíritos não se submetem às exigências do incrédulo. Mas veja, o que diria um incrédulo se o mais simples de seus servidores, de seus funcionários, quisesse se impor ao incrédulo? Imagina que o incrédulo tem lá centenas de funcionários. E um funcionário mais simples chega ao incrédulo e diz assim: olha, o senhor precisa fazer assim, assim, assado. O que o incrédulo diz para o seu servidor? Os maiores palavrões, não é? O maior desrespeito. Isso? Sim. Deus é o nosso Pai
Quando o incrédulo quer impor a Deus, Deus simplesmente vai atendê-lo de forma que ele seja feliz com outra coisa, com uma sequência adequada. Tudo que Deus atende para nós visa a nossa felicidade. Então, se Deus visa a nossa felicidade, o que Ele direciona para nós, nós devemos aceitar. Concordam? Então, Deus direciona para nós de acordo com o nosso pedido. Muitas vezes a gente pede tolerância. Deus, Pai amoroso, me ajude para que eu seja mais tolerante, que eu seja mais paciente com as pessoas. E Ele vai atender sim. Batei a porta e ela se abrirá. Buscai e achareis. É assim com Deus. O que a gente pede, a gente consegue. Então a gente pede tolerância, pede paciência. E a gente começa a achar estranho, porque se aproxima um vizinho difícil, intolerante, impaciente. Um familiar que seja um genro, uma nora, alguém que exige tolerância, que necessita que a gente tenha paciência. E a gente fala, mas Senhor, será que eu coloquei a carta certinha, coloquei o CEP, o endereço do céu? Será que o Senhor entendeu o meu pedido? Que eu desejo ser tolerante, que eu desejo ter paciência para ser feliz? Será que o Senhor entendeu o meu pedido? Claro que entendeu. Quem quer jogar bola, quer ser bom de bola, por mais que ele veja teorias, ele tem que treinar com... ele tem que treinar com bola. Senão ele não vai ser um bom jogador de bola. Quando a gente pede para ser feliz para Deus, claro que nós precisamos ser tolerantes e pacientes. É caminho da felicidade. Quando a gente pede tolerância e paciência para Deus, e Ele nos manda o vizinho, o amigo, o colega, ou familiar difícil, para exercitar nossa tolerância, a gente não entende disso. Mas, Senhor, eu não tolero esse vizinho, não tolero esse parente, eu não consigo conviver com esse amigo, com esse colega de trabalho. E aí a gente lança fora a bola, que era para exercitar, dar balãozinho, cabecear, chutar. Material didático. O personal trainer, aquele que veio para nós fazermos exercício físico, por exemplo. Ele fala, olha, agora você precisa correr tantos metros, agora você precisa nadar tanto. Isso é exercício físico. Treinar com bola também, para ser um bom jogador de futebol. Para ser feliz, nós pedimos tolerância e Deus nos dá, nos atende com o vizinho intolerante, com o parente difícil, com o familiar impaciente. E a gente rejeita isso. Como é que nós vamos ser bom de bola? Como é que nós vamos ser tolerantes? Como é que nós seremos pacientes? Tem jeito? Tem? Não é? Então, Deus não poderia mostrar aos incrédulos fatos sobrenaturais que convenceria até mesmo o incrédulo mais endurecido? Nós estamos falando de pessoas que não creem em Deus. Deus não poderia fazer alguns fenômenos para que o incrédulo mais endurecido, visse o fenômeno e ficasse convencido de que Deus existe? Deus poderia fazer atos, fenômenos físicos, para convencer os incrédulos? Poderia. Poderia. Sem dúvida, poderia. Mas que mérito os incrédulos teriam? Porque nós estamos estudando o cristianismo há mais de 50 anos. Mas resolveria fenômenos
dos mais extravagantes para convencer os incrédulos? De que isso serviria? Acha que os incrédulos vão se convencer? Não. Nós não ouvimos aí fora as pessoas dizerem assim: ainda que eu visse, eu não acreditaria, porque sei que isso é impossível. Já ouviram isso? Várias vezes. Então, seria uma perda de tempo de Deus em fazer fenômenos para convencer incrédulos. Não daria o resultado esperado. Os incrédulos ficariam mais incrédulos e eles não teriam mérito nenhum de, no estalar de olhos, no estalar de dedos, já ser aqueles que confiam e acreditam em Deus. Deus nos convida o tempo todo. Deus nos chama, Deus nos busca para sermos felizes com Ele. A gente aceita ou não, não é isso? Mais cedo ou mais tarde a gente vai compreender que esse é o caminho único. Tudo converge para Deus. A ciência estuda as leis de Deus e se direciona para compreender Deus. A filosofia estuda as leis de Deus. De onde viemos, por que estamos na Terra, para onde vamos. E a própria religião estuda as leis de Deus no lado moral. Então, para que a gente seja feliz, acerte mais, erre menos. Então não é por aqui que vai resolver Deus fazendo fenômenos, milagres. Não é isso que vai convencer as pessoas. É necessário que elas amadureçam. Se vocês me permitem, às vezes você está caminhando num campo, num local, e alguém para e te mostra: você está vendo essa florzinha? Nossa, mas só tem aqui. Não. Tem em todo o caminho que nós fizemos até agora, e para frente também, tem em todos os lugares. E a pessoa fala: mas eu nunca vi essa florzinha. Nunca vi. Aí começa a observar. Percebe? Então é necessário amadurecer, ter a evolução moral para compreender. Porque muitos pensam assim: Deus deveria fazer sim fenômenos, milagres. Eu gostaria de ver para crer. E não é assim. O incrédulo pode ver que ele não vai crer. Não é ver para crer, é crer para habilitar-se a ver. Percebe a diferença? O orgulho é o véu que tampa a visão do incrédulo. Veja um gato incrédulo. Se é que tem, né? Não, Jesuíno? Será que tem gato incrédulo? Gato? Será que tem um gato incrédulo? Um gato orgulhoso? Tem um véu aqui que não deixa ele ver, né? E ele se julga um leão. Nós, muitas vezes, nos julgamos muito maior do que somos. Nós nos julgamos muito maior do que somos. E alguns aí fora se julgam iguais ou maiores do que Deus, quando não rejeitam a Deus. Então é isso. Um exemplo claro para a gente ver que o orgulho é que nos cega. O orgulho tira a nossa visão clara da vida espiritual. De que adianta mostrar a luz a um cego de nascença? Já fizeram isso? Já começaram a descrever para um cego de nascença: nossa, o arco-íris é lindo. As cores vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil. Não. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira do incrédulo. Qual é a causa da cegueira do incrédulo? O orgulho. E Deus sabe muito bem curar o orgulho. Lembra de Públio Lentulus, o senador arrogante, orgulhoso?
na obra há 2000 anos atrás, de Chico Xavier, com Emmanuel. O Públio, senador, nasceu, está no livro, 50 anos depois, Chico Xavier com Emmanuel. Quem era senador nasceu escravo Nestório. É isso, gente. Não tem como sair disso. Enquanto a gente não aprender a humildade, nós manchamos o perispírito. Enquanto nós formos orgulhosos, nós manchamos o perispírito. É fácil para os espíritos identificar cada um de nós. Ele olha no perispírito, está manchado com a cor, com a mancha característica do orgulho. Se a gente manchou o perispírito, automaticamente a gente atrai um aprendizado, um exercício na humildade. Por isso que Jesus disse: aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que se orgulhar será humilhado. Precisa. Por quê? Porque enquanto ele for orgulhoso, ele é infeliz. Deus só faz essas coisas para nós sermos felizes. Deus faz isso por bondade. Ele aconselha, convida, chama. Quando ele vê que não tem jeito, Deus chama uma professora, uma pedagoga de altíssima competência. Ela se chama dor. Mas ela ensina tão claro, a pessoa fica tão bonzinho, ajoelha, une as mãos, agradece a Deus, agradece ao próximo. Fica tão humilde com essa professora. Essa professora é muito competente. A dor. Mas a gente pode evitar essas aulas com a professora dor, indo pelo aconselhamento, indo pelo amor. Deus não abandona seus filhos. Tudo que a gente fizer, por mais feio que seja, por mais cruel que seja, não muda o amor de Deus para com cada um de nós. O amor de Deus para cada um de nós é incondicional. Não muda, não altera. Deus sabe que cedo ou tarde os olhos do incrédulo se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria, e então se lançarão por si mesmos em seus braços, nos braços de Deus, como filhos pródigos, lhe pedindo perdão. Percebe? Que naquela parábola, você está fazendo referência ao filho pródigo. Naquela parábola dos dois filhos, um filho pediu que o pai desse a sua parte da herança. Não é isso? E o pai dá a parte de herança e ele parte para uma terra longínqua, gasta tudo, estraga todo o dinheiro, fica sem nada. E não tem dinheiro nem para a comida. Começa a passar fome. E arruma um serviço, tratar de porcos. Né? Tratar de porcos naquela sociedade era a profissão mais humilhante, era a situação mais humilhante. E ele foi tratar de porcos. E tratando de porcos, com muita fome, ele começou a sentir vontade de comer a comida dos porcos, porque era dada uma espécie de uma vagem, alfarroba, amarga, de baixo valor nutritivo, em que ele começou a comer aquilo. Aí ele caiu em si. Caiu em si. Despertou. Lá na casa do meu pai, até os funcionários, todos têm muita comida, bebida, cama, roupa, e ainda sobra. E eu aqui, comendo comida de porcos, nessa vida de humilhação. Então ele toma uma resolução, levanta-se, porque ele estava caído, levanta-se e diz: eu vou ao meu pai, de onde eu saí, e vou pedir a ele que me contrate como seu funcionário. Ele não está querendo não, mais do que isso, basta para ele ser funcionário, para que ele volte a se alimentar, para que ele volte a ser feliz. Então ele vai ao encontro do pai. Mas ele tinha vários problemas para resolver. Primeiro, ele humilhou o pai.
O pai estava vivo e ele pediu a herança. Isso é a mesma coisa que pedir para o pai: morra, morra que eu quero que é seu. Ele tinha esse problema para resolver. Segundo problema, ele tinha que resolver com a aldeia. Na aldeia, quem faz isso é expulso. E ele tinha um terceiro problema. Ele se desentendeu com o irmão, porque da forma que ele saiu, ele disse o quê? Se o pai falecer, eu não quero continuar dividindo espaço, casa, terra com você, meu irmão. 3 problemas. Mas quando o pai vê o filho caminhando na direção dele, o filho arrependido, o filho que voltou, o pai corre abraçá-lo. E um ancião, quando corria naquela aldeia, naquela sociedade, era uma humilhação. Ele correr. Ele andava calmamente. Ele correu, abraçou o filho e beijou-o no rosto várias vezes. Beijar no rosto significa estamos reconciliados. Quando tinha uma desavença, alguém intermediava e as 2 pessoas que estavam em desavença beijavam-se no rosto. Era sinal de que estava resolvida a pendenga. Estava resolvido. Então o pai beija no rosto várias vezes o filho. O que significa? Ó aldeia, meu filho está perdoado. Aceite-o. E o filho: não, pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Pequei contra o céu e contra a terra na sua presença. E o pai diz o quê? Aos servos: traga anéis, sapatos e roupas. Mate o boi gordo. Vamos comemorar. Ora, traz anéis, o anel de união da família. Estava se restabelecendo a família. A alegria desse pai, porque ele foi rejeitado. Quem foi rejeitado sabe valorizar o reencontro. Então, vão para a aldeia. Quando ele diz mata um boi, numa aldeia pequena, que não tinha energia elétrica, que não tinha freezer, esse boi é para quê? É para todo mundo comer. Porque ele era 2 filhos e um pai. Vai estragar a carne do boi. Então ali já estava claro, a aldeia toda estava convidada para alegria. E aí o terceiro problema surge. O filho que estava no campo, trabalhando, chega e escuta a música. E fala o quê? Que é isso? Pergunta para um dos servos. Que é isso? Música? É? E churrasco, esse cheiro de carne? Sim. Mas por que isso? O seu irmão voltou, são e salvo, e o seu pai está comemorando. Olha o filho que tinha ficado, o filho mais velho. Ele já tinha feito algumas coisas erradas. E ele não fica contente com a volta do irmão. Ele já tinha errado quando o pai e o irmão, o pai aceitou dividir a herança. Aquilo era um conflito entre pai e filho. Quem era responsável para mediar esse conflito? O filho mais velho. Ele já falhou ali porque ele não intermediou. Por quê? Porque ele se beneficiou. Embora ele também queria a divisão, não pediu, mas ele aceitou. E aceitou porque foi muito beneficiado. Porque o filho mais velho recebe sempre 2 partes. Se você tinha 2 filhos, divide em 3 partes. 2 partes é para o filho mais velho e 1 parte para o filho mais novo. Então esse filho simboliza a humanidade egoísta, orgulhosa e incrédula. E o pai diz: vamos entrar. Ele tinha que entrar. Ele tinha que fazer as vezes da casa. Ele é representante da família. Colocar uma roupa decente para recepcionar a todos da aldeia. E ele podia falar isso para o pai em particular. Pai, mas eu não concordo. Que já é um absurdo falar para o pai: pai, eu não concordo com o senhor. Não é assim. Aquela sociedade, todos os filhos aceitavam o que o pai dizia. Então, simplesmente e deseducadamente, ele diz ao pai que não vai entrar. Ora, lavar roupa suja se lava em casa. E ele fez isso no meio da aldeia toda, em público. Está errado de novo.
E todo mundo acha que o filho pródigo, o que mais novo, é que é o errado, só o errado. Não, o outro filho mais velho também é muito errado. Ele simboliza esses que não perdoam, porque o irmão voltou são e salvo. E ele não queria aceitar. E o pai diz, mas é necessário que a gente comemore. O seu irmão estava morto e agora vive. O seu irmão estava perdido e encontrou-se. Percebe? E esse pai, Jesus contando essa parábola, contrariava aqueles costumes daquela aldeia, daquela sociedade. Veja que ele contrariou em vários pontos, mas é Jesus dizendo como é Deus. Em algum momento da nossa evolução espiritual, nós rejeitamos a Deus. E Deus nos busca com tanto valor, com tanto empenho, porque quem foi rejeitado sabe a importância do reencontro. Isso, Deus nos busca frequentemente, com muita intensidade. Tudo bem?